aqui é a professora Daniela Menezes e eu estou com uma dica sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB sobre um assunto mais queridinho por vocês, que é o assunto de competência, de estrutura dos órgãos da OAB. Vamos visualizar rapidamente esse tema com uma dica muito valiosa para a sua prova? Eu tenho certeza que depois desse esqueminha que eu vou montar nessa dica, você não vai mais errar nenhuma questão de competência, de composição dos órgãos da OAB e de como que funciona cada órgão. Vamos lá? Olha só, quando eu falo de órgãos da OAB, você tem que lembrar da estrutura. O que compõe a OAB? A OAB é composta pelo Conselho Federal, pelo Conselho Seccional, pela Caixa de Assistência dos Advogados e também pela subseção. Vamos entender como que funciona cada órgão. Eu quero que primeiramente você entenda o seguinte: o Conselho Federal, ele é a instância superior, ele tem a supremacia nacional. É o Conselho Federal que representa todos os advogados do Brasil. Quando eu falo então do Conselho Seccional, você deve entender que cada estado tem a sua seccional. Então é uma representação estadual ou até mesmo territorial. Então, cada estado tem o seu próprio conselho e a sua própria representação. Quando eu falo da Caixa de Assistência dos Advogados, a Caixa de Assistência é o quê? É um auxílio, é um benefício promovido aos advogados. Então, cada conselho poderá ter uma Caixa de Assistência dos Advogados, desde que tenha no mínimo aí 1.500 advogados inscritos, tá bom? E a subseção, ela é como funciona, por exemplo, um estagiário da seccional. Eu sempre brinco, né? Porque a subseção, ela é criada para desafogar o conselho seccional. E desde que, claro, obviamente, você tenha um número mínimo de advogados para compor a subseção. Então, funciona como uma hierarquia, com federal, seccional, subseção e caixa de advogados. Aí agora eu vou te explicar como que funciona e eu te peço muita atenção para que você não erre isso em prova. Veja comigo aqui. Vou criar aqui para que você entenda. Conselho Federal, Conselho Seccional e subseção. Não, eu vou colocar aqui. A Caixa de Assistência dos Advogados e a subseção. Entenda. O Conselho Federal funciona basicamente como se fosse, digamos assim, um STF, tá bom? Vamos considerar o Conselho Federal como se fosse um STF, ou melhor, vamos colocar como se fosse o STJ, que não é qualquer demanda que chega lá, que não é qualquer recurso que está lá. E o Conselho Seccional nós vamos considerar como se fossem os Tribunais de Justiça dos Estados. Aqui a gente considera os Tribunais de Justiça dos Estados e a subseção a gente considera... Vou deixar aqui a caixa de amarelinho. E a subseção, a gente vai considerar como se fossem as varas judiciais, tá bom? Tá. Então, Conselho Federal, representatividade nacional. Que mais que tem de característica, professora? Nós vamos falar que o Conselho Federal ele tem personalidade jurídica, patrimônio próprio. Então, quem compõe, professora, o Conselho Federal? Os membros da diretoria e os conselheiros federais e os ex-presidentes. Então, vem comigo. Como é que compõe aqui, professora, o Conselho Federal? Ele é composto pelos membros da diretoria. Quais são? O presidente, vice-presidente, o tesoureiro, secretário-geral e secretário-geral adjunto. Além disso, compõe os conselheiros federais e também os ex-presidentes, tá bom? O Conselho Federal, vamos falar aqui dos conselheiros federais. Os conselheiros federais, anota no seu caderno e entenda. Se eu estou falando de um órgão, veja comigo, de um órgão que representa nacionalmente todos os advogados, concorda comigo que a composição desses conselheiros será um pouquinho de cada estado? Então, a gente fala que os conselheiros federais é formado por conselheiros de cada estado, que nós chamamos de delegação. Então, cada delegação, nós temos 3 conselheiros. Então, aqui do DF, nós temos, então,
3 conselheiros do DF compondo o Conselho Federal e assim por diante. Então, nós chamamos por delegação. Então, cada delegação vota durante uma sessão. Obviamente, o voto dos 3 configura-se em 1, né? Então, os 3 reúnem os conselheiros e vai ter apenas um voto. Perfeito? Maravilha. Essa é a composição do Conselho Federal. E como é que acontece a composição dos outros conselhos? Da mesma forma, a seccional vai ter os membros da diretoria e os próprios conselheiros da seccional. Quem são esses conselheiros seccionais? Os próprios advogados inscritos na OAB do Conselho. Em exemplo, aqui no Conselho Seccional do DF, nós temos os conselheiros do DF, que serão inscritos propriamente nessa seccional. Então, Conselho Seccional, nós temos o que aqui? Membros da diretoria, mais os próprios conselheiros. Esta mesma estrutura acontece na subseção e na Caixa de Assistência dos Advogados. É assim que funciona a sua composição. E rapidamente eu quero destacar algumas competências que cai bastante em prova e que você fique atento com relação a isso. Primeira competência do Conselho Federal. O Conselho Federal representa todo mundo, então não é qualquer tipo de competência. Ele tem que dar diretrizes e o Conselho Federal pode o quê? Editar o regimento interno do próprio Conselho Federal, editar e alterar o regulamento, código de ética e o estatuto. Então vamos aqui para a competência para que eu destaque as principais competências aqui. Conselho Federal tem a competência de editar o próprio quê? O próprio regimento interno. Além disso, ele pode alterar o quê? Pode alterar o regulamento geral, o código de ética e o estatuto da advocacia da OAB. Entenda que regimento interno, o Conselho Federal só vai editar o seu próprio regimento. Ele não tem a competência para editar o regimento dos conselhos seccionais, tá bom? Agora, o Conselho Federal tem a competência para intervir no Conselho Seccional e também na subseção. Quando que vai acontecer essa intervenção, professora? Ele vai intervir se houver uma grave violação ou, obviamente, aí afrontar o ordenamento jurídico, tá bom? Para que o Conselho Federal possa intervir, ele precisa de um quantitativo de aprovação de 2/3 dos seus membros, os membros que compõem o próprio Conselho Federal. Então, veja bem, ele tem o Conselho Federal a competência para editar o regimento, seu próprio regimento interno e alterar código de ética e estatuto e o regulamento geral. E também tem uma competência primordial de intervir no conselho seccional ou subseção, desde que tenha aprovação de 2/3, memoriza, dos seus membros e também constate uma grave violação ou descumprimento legal. Essa mesma atribuição acontece na seccional e na subseção. Na verdade, eu quero puxar 2 pontos com vocês que eu ainda não falei. Olha só. O Conselho Federal, ele tem personalidade jurídica e patrimônio próprio. O Conselho Seccional também tem personalidade jurídica e patrimônio próprio. A Caixa de Assistência também tem existência própria, mas a subseção é o único órgão autônomo, ou seja, que não tem personalidade jurídica. Tudo que a subseção faz tem que pedir autorização do Conselho Seccional. A subseção ela é criada pela seccional, então a seccional tem todo o controle de sua atuação, beleza? Então, para a gente finalizar a dica, eu quero que você saiba que o federal, o Conselho Federal pode intervir na seccional e na subseção, desde que tenha aprovação de 2/3 dos seus membros. E para encerrar, uma perguntinha. O Conselho Seccional pode intervir na subseção? Pode. E ele precisa de um quantitativo, um quórum de aprovação para a intervenção? Sim. Qual que é a aprovação? Qual que é o quórum? 2/3 dos seus membros. Tudo bem?
É isso então, meus amigos. Eu encerro essa dica sobre órgãos da OAB e alguma competência que eu destaquei aqui com vocês neste tempo que nós temos para acrescentar nos seus estudos. Conte comigo na sua preparação, compartilhe esse vídeo, divulga aqui embaixo, coloque as suas dúvidas que eu vou monitorar todos vocês por aqui, tá bom? Um grande abraço e até as próximas!